Eu tenho-vos a dizer que nós somos ricos. Muito ricos. Muito, muito ricos. Eu vi pobreza. Vi fome. O Nando teve essa experiência em Angola de certeza. De certeza. Tive a ocasião de falar com... Sim. Mas convém dizer, estás a falar de quê, não é? Porque ninguém sabe. Eu estou a falar do povo em Moçambique. Povo simpático, povo acolhedor, povo educado. É o meu povo, pá. Fiquei com muito boa impressão. Portanto, a primeira vez que estive em África, fiquei com uma impressão excelente da experiência. Porque eu tive a oportunidade de contactar diretamente com as populações. O que eu posso vos dizer é o seguinte. Há idolatria, muita idolatria. Todos sabem. O Nando sabe disso melhor do que eu, porque ele viveu. Aliás, não estou a dizer. Vocês sabem melhor isso do que eu, alguns. Há muita idolatria e por causa dessa idolatria há outros fenómenos. A invasão de seitas ou de outras correntes, não interessa. O que eu notei... Também quando falas em seitas, falas dentro do chamado da cristandade. Estou a falar de tudo. Estou a falar de tudo. Portanto, não podemos dizer que isto é melhor que aquilo. Não estou a falar de tudo. Eu estive com um que pertencia a uma igreja presbiteriana. Portanto, estivemos a falar de coisas... da palavra de Deus. Mas isso é na capital ou fora? Ele ia comigo no carro. Portanto, fazia parte da minha equipa. Ou seja, andaram por vários sítios. Estivemos em vários sítios. Portanto, eu tive a ocasião de conhecer o povo. Tiveste a ocasião de falar com ele e eu vi que havia uma certa falta de cultura bíblica. Portanto, falta de informação. Ele era engenheiro. Portanto, é uma pessoa formada com uma formação superior. Ele era engenheiro e ele junto. Aliás, de toda a equipa, de todos os elementos, o menos letrado era eu. De todos. De todos os elementos que faziam parte do conjunto de pessoas e éramos 10 regulares, eu era o menos letrado. Um dos outros companheiros que eu tive no carro noutra ocasião foi um muçulmano. E tive a oportunidade, tanto a um como ao outro, de lhes falar da minha fé, naquilo que eu acredito, das minhas convicções. E é isso que nós temos que fazer. Qual é o nosso testemunho lá fora? Em quem é que nós acreditamos? Quem é o nosso Deus? Não é as doutrinas disto e daquilo, que isso não interessa. É quem é o nosso Deus, o nosso testemunho pessoal. Como é que viemos a conhecimento desta salvação que Deus nos dá gratuitamente, enquanto que todos nós sabemos que as religiões impõem preceitos, doutrinas, coisas que é preciso fazer. E Deus dá-nos a liberdade de conhecermos. Deus quer que a gente conheça. Deus quer que a gente vá à procura da verdade, daquilo que nos dizem. Se é assim, se não é assim. É importante nós pensarmos com a nossa cabeça, vermos o que é que Deus quer para nós. Acho que isso é fundamental. E eu vejo que, eu já tive essa experiência no Brasil, que estão todos formatados pela religião. E Deus é um bocado vazio. E quando se começa a falar de coisas mais profundas, há falta de conhecimento. E nós temos uma igreja que, graças a Deus, nós temos aqui doutores das Escrituras. Nós somos uns privilegiados. Da experiência que eu tenho, daquilo que eu vi em Moçambique e aquilo que eu vi no Brasil, em que estive com crentes, era uma fé muito seca. Portanto, eram ensinados preceitos, mas em termos de conhecimento da palavra era muito pouco. Eu trazia numa pen umas enciclopédias que eu lá tenho também em papel e tenho em PDF e eu dei-lhe essa informação para ele e outras coisas. E nós
com esta riqueza que nós temos, a pergunta que eu faço é o que é que nós fazemos? A gente deve-se questionar, acho eu, porque só desta forma é que nós podemos trazermos outros ao conhecimento da palavra. Eu não sei o que vos dizer, eu só sei que eu fiquei chocado por ver fome no rosto de uma criança. Literalmente, fome no rosto de uma criança. Há muita pobreza. No sul de Moçambique, neste momento, estão a passar uma seca severa, em que há o gado que está a morrer. Há populações que passam necessidade por causa do fenómeno do El Niño, que está a condicionar toda a África Austral de uma seca severa, não é só Moçambique, é a África do Sul, que é o celeiro ali da zona, e o Zimbábue também ao lado, e o sul da Angola também está a ser afetado, enquanto que o norte de Moçambique tem chuvas torrenciais e há inundações e há guerra, neste momento. Neste momento há guerra, não declarada, mas há guerra em Moçambique, que é outro flagelo. O que é que eu posso vos dizer mais? É que temos que orar. Temos que orar. Porque há crentes. Sim, há crentes. Eu tive a ocasião de ir a uma igreja no horário errado, já estava a acabar. Enfim. Fiquei impressionado, independentemente de ser uma dominação, independentemente de todas as coisas. Há uma coisa que eu achei interessantíssimo. Foi que no final o coro pôs ao longo do corredor da igreja e começou a cantar e as pessoas saíam e iam cumprimentando o coro e o pastor da igreja, etc. E cantaram muito bem, que é uma das outras coisas que eu... Isso foi aonde, concretamente? Isto foi em Xindinguel. E fica aonde? Em Xindinguel, desculpa, não é em Xindinguel, é em Inhambane. Inhambane. Um pouco mais a norte de... É mais a norte de Maputo, são cerca de 500 km. É mais a norte. Em Maputo não tive a ocasião de ir porque estamos em trabalho e não tive a ocasião de ir. Pronto. Em Maputo não tiveste a ocasião de ir? Não, não tive a ocasião de ir por diversos motivos. Não interessa, mas isso que tu foste ver já é muito importante. Aquilo que eu vi é importante. Por dizer, estive lá 2 meses, fiz cerca de 10 mil km, portanto não foi muito, mas andei para lá e tive a ocasião de contactar diretamente com as povoações, ir ao interior, ver que vivem em barracas... Palhotas. Palhotas. Não é barracas, é palhotas. É assim que se chama. É mesmo assim... É pior que barracas. É palhotas... É pior e melhor, depende do ponto de vista. Sim, depende do ponto de vista. A época das chuvas acabou agora e eles não têm chuva. E vai haver regiões que vão passar este ano com muitas dificuldades. Isso é um facto. Eu sou assumar a tudo isto, ao problema da corrupção, etc., que isto é uma coisa que é uma calamidade a nível mundial. Porquê? Porque o homem só pensa nas suas próprias riquezas materiais, físicas. E nós, crentes, o que é que pensamos? Onde é que estão as nossas riquezas? Devemos ser diferentes, devemos pensar de maneira diferente. E isso é que nos faz de nós ricos em toda a medida. O apóstolo Paulo fala sobre isso na passagem dos Filipenses que estamos a estudar e já lá vamos ver. Mas continua. É isso. Visto as coisas desta perspectiva, e eu questionando-me como crente, questionando como cidadão do primeiro mundo, porque nós somos apelidados cidadãos do primeiro mundo, eu nunca tinha sido confrontado com a fome no rosto de uma criança. Nunca. Isto magoa muito, sabem? Porque nós não damos valor àquilo que nós temos. E nós, os mais novos, muitas vezes, é só estalar os dedos e os pais dão tudo aos filhos. É um erro tremendo que nós pais temos. Portanto, isso é uma das coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos. O custo da vida. Há uns que passaram pior, há uns que passaram melhor. Mas eu tenho-vos a dizer que devemos ensinar aos nossos filhos o custo da vida. Devemos ensinar aos nossos netos que a vida não é fácil. Há dificuldades e há outros que estão muito pior do que nós. E devemos valorizar essas pequenas coisas que nós muitas vezes não valorizamos. Uma simples camisola, um almoço,
E eu lembro, estou-me a olhar para o rosto daquela criança e eu acho que aquela criança não ia comer naquele dia. E como aquela, há centenas. O Nando podia dar da sua experiência em Angola, eu acho que não há de ser diferente. E nós não temos esta consciência. José Luís, desculpa lá, eu vou por portas e travessas soube, deixa de estar. Por portas e... Deixa de estar. Não, deixa-me sentar. Por portas e travessas soube que tu vieste com menos roupa para cá. Sim, deixa lá alguma roupa, mas não é especial. Sim, mas isso não é nada. Isso não é nada. Não, mas foi exatamente. Sim, mas não é. Não. Não é nesse contexto. Não. Deixei lá ficar porque deixei ficar. Não tem nada a ver com isso. Não ponhas mérito onde não há mérito. Carlos. Não estou a falar em méritos. Não há. Por acaso soube. Sim, mas não há. Não foste tu que me disseste. Sim, não interessa, mas não há. Mas nós devemos valorizar mais aquilo que Deus nos dá, sermos gratos a Deus, sermos gratos a tudo aquilo que nós temos e que não temos. Mas nós temos uma coisa que os outros não têm. Isso é uma coisa extraordinária. E não valorizamos. E que não valorizamos. É a salvação que Deus nos dá. É uma coisa preciosa. Que eu vejo outros... Na conversa que eu tive com os outros, foi... e tive conversas abundantes com eles, mesmo com o muçulmano. Ele fazia parte da minha equipa, portanto, fazíamos um par. Ele é engenheiro também. Portanto, como eu digo... Eu era o menos letrado no meio de todos os elementos que estavam presentes. E as certezas da vida, as certezas da morte, as certezas da salvação, as certezas de o que é que estamos aqui a fazer, porque é que estamos aqui, por exemplo, porque é que eu fui à África? Eu nunca pensei na minha vida em algum dia estar em Angola, em Moçambique. Nunca na vida me pensei algum dia. Nunca na vida pensei ter duas pessoas com as quais eu pude falar abertamente. Eu acho que é isso que Deus nos quer que a gente se questione. Aliás, os bereanos examinavam na Escritura se era assim as coisas que Paulo dizia. E é isso que Deus quer que a gente faça. Sejamos inteligentes, que procuremos a verdade para que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro. E eu tive a ocasião de falar com o muçulmano, mostrar-lhe isso, etc. Eu tive uma excelente recepção. Aparentemente gostaram de andarem comigo, apesar de estarmos em trabalho e o trabalho aperta, muitas vezes apertou. Não tenho muito mais para dizer, mas... Já disseste muito. É uma situação... e muitas vezes um bocado desconfortável, noutras situações, vermos pessoas que não têm nada, nós queremos ajudar e nós não sabemos como, porque nós não sabemos como. Esse é que é um drama. Nós vemos pessoas que estão necessitadas e nós não sabemos como reagir, como fazer. E é um drama maior ainda. Por isso, olha, o que o Senhor nos guarde, que nos dê... entendimento e que nós sejamos mais humildes e amáveis uns para com os outros, porque eu vi naquele povo muita amabilidade, muita simpatia, que eu fiquei, não senti nenhum estigma de racismo, apesar dele existir e está lá, não senti isso. Existe sim problemas entre eles de norte-sul por causa das diferenças étnicas e culturais. Portanto, isso passa-se em África. É preciso perceber a África para se entender aquilo. Isso sempre existiu. Mas é preciso perceber a África e a história da África para se perceber aquilo que estou a dizer. Portanto, dizer assim é um bocado cru. Mas nós temos riquezas incomparáveis. Não tenho mais para vos dizer. Obrigado. Esse testemunho é muito importante para... Não vou acrescentar nada àquilo que tu disseste, já disseste tudo, mas para nós refletirmos e de facto procurarmos aprender com aquilo que tu nos procuraste dizer e disseste-nos muito. Há vários níveis. Que o Senhor nos ajude.
Eu ia sugerir que nós fôssemos orar, porque antes de José Luís falar, portanto, eu estava a dizer para nós orarmos pelas 3 faixas etárias. No fundo, vamos orar pela igreja, para que o Senhor possa cuidar dela e para que, de facto, nós sejamos aquilo que Deus quer que sejamos. Eu nasci lá e, portanto, compreendo o que tu dizes. Muita coisa, não é? Outra coisa que eu não compreendo. Muita coisa que eu não compreendo, mas percebi o que tu disseste. E de facto, nós precisamos de orar. Vamos orar, como eu disse há pouco, pelos jovens, rapazes e raparigas, e que estão aqui sempre em grande número, pela graça de Deus, no estudo bíblico, número significativo. Vamos orar pelos de meia idade, que também precisam das nossas orações, e vamos orar pelos mais velhos, alguns dos quais até estão viúvos. E estas 3 faixas são muito importantes, e que neste conjunto das nossas próprias necessidades, juntamente com aquilo que nós ouvimos, vamos orar por estas almas. Eu posso também dizer que o Senhor, no domingo passado, nós tivemos cá o nosso irmão Francisco, que se reúne na igreja em Santiago de Ribaúl, e portanto o Senhor exercitou-nos no sentido de visto que ele veio cá diretamente de propósito para nos vir ministrar a palavra de Deus, exercitou-nos no sentido de lhe dar uma oferta para a ajuda das passagens, das viagens, dos gastos que ele teve para se deslocar cá. E posso-vos dizer que ele não quis aceitar esse dinheiro e achou que esse dinheiro que o Senhor exercitou-nos no sentido de lhe dar, fosse canalizado para Angola e, portanto, para a obra missionária lá. E isto fica também aqui um registro, que é um registro importante, porque de facto há necessidades lá, e particularmente em Angola e também em Moçambique, naturalmente, mas nós vamos orar. José Balroado, vais orar, só a favor, conforme o Senhor te guiar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, levamos as nossas vozes, os nossos corações a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, pedindo, Senhor, e rogando a Tua graça, Senhor. Ajuda-nos, pois, segundo as necessidades de cada um, Senhor, individualmente, todos os Teus filhos e filhas em todo o mundo, Senhor, a chegarmos ao trono da graça, Senhor, para acharmos a misericórdia, Senhor, e alcançarmos socorro em tempo oportuno, Senhor. Todos nós, Senhor, independentemente da nossa idade, Senhor, desde que nascemos neste mundo, Senhor, sabes que vivemos acompanhados, Senhor, com a semente do pecado dentro de nós, Senhor. É a nossa natureza, Senhor. E, portanto, independentemente, Senhor, da nossa idade que temos neste mundo, Senhor, neste mundo passageiro, Senhor, e também na nossa breve vida, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, porque Tu somente, Senhor, venceste o pecado, venceste a morte, e entregues a nós mesmos, à nossa natureza, Senhor, não poderíamos jamais, Senhor, vencer a morte, o pecado, ou sequer salvarmos ou pensarmos coisa dessa, Senhor. E por isso nós te damos graças, porque ali no cruz do Calvário, Senhor, Tu ali, Senhor, emanas graça, Senhor, emanas vida, Senhor, emanas vitória, Senhor, emanas salvação. Dali vem tudo de bom, Senhor, porque Tu és um Deus de paz, um Deus de amor, Deus de luz, em que a Ti não há variação alguma, Senhor. E nós te damos graça e pedimos a Tua ajuda, a Tua compaixão e misericórdia, para que atendes para cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Para os mais jovens, Senhor, para os adolescentes, Senhor, mesmo para as crianças, porque já dentro de si tem a natureza de pequeno Adão ou pequena Eva, Senhor. Para também os de idade mais avançada, Senhor. Para os viúvos, para as viúvas, Senhor. Porque cada um, Senhor, é tentado, Senhor, segundo a sua natureza, Senhor. E muitas vezes de acordo também com a sua idade, porque há os pecados próprios de cada idade, Senhor. E Tu conheces as lutas e dificuldades de cada um, Senhor, e porque em Ti, Senhor, podemos e somos mais vitoriosos, nós te rogamos para que nos venhas encher, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, do Teu Espírito de vitória, do Teu Espírito de graça, do Espírito de sabedoria, Senhor, Espírito de fortaleza, Senhor, enfim, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos permite em Ti, somente em Ti, obter vitória, Senhor, sobre a nossa velha natureza, Senhor, sobre a carne, Senhor, sobre o pecado, porque sabemos, Senhor, que Tu és mais que vitorioso, Senhor. Tu, de facto, conquistaste ali, Senhor, uma vitória eterna, Senhor, e era a Tua vontade que, desde o momento em que nos fizeste nascer de novo para Ti, Senhor, pelo poder regenerador, Senhor, da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para cultivarmos cada vez mais contigo, Senhor, uma relação, Senhor, de proximidade, Senhor. Tu és cada filho Teu, Senhor, e cada filha Tua, o nosso maior amigo. Não és somente o nosso Senhor e Salvador, és um amigo presente nas horas difíceis, Senhor, nas horas fáceis, Senhor. Muitas vezes nós, nas horas fáceis, Senhor, esquecemos de Ti, Senhor, mas jamais devemos esquecer de Ti, Senhor. Só nos lembramos muitas vezes de Ti nas horas de aperto e aflição, mas ajuda-nos depois a dar graças, Senhor, como vimos aqui, Senhor, perante aqueles povos, Senhor, perante aqueles irmãos que padecem necessidades, Senhor. Ajuda-nos a dar graça por todas as coisas que temos, Senhor, porque sabemos que não podemos receber coisa alguma se do alto não vier de Ti, Senhor. E nós, de facto, temos muitas coisas, Senhor, mas a nossa natureza esquecemos e temos-a como garantida, Senhor. Perante muitas vezes, como vimos aqui através do testemunho do irmão Zé Luís, Senhor, quando somos confrontados com alguém próximo ou semelhante a nós, Senhor, que não tem aquilo que nós muitas vezes temos garantidos, é que nós atribuímos o valor real às coisas, Senhor. Esquecemos de dar aqui e de agradecer, e agora te agradecemos, Senhor, pela saúde que temos, Senhor, pelo trabalho que temos, Senhor,
por todas as lutas e tribulações, porque isso, Senhor, se pensarmos melhor, é a forma de Tu nos chamares e nos aproximares cada vez mais de Ti, Senhor, porque se levássemos uma vida sem tribulação, sem luta, andávamos por nós mesmos, Senhor, e não Te procurávamos, Senhor. Tem, pois, piedade e misericórdia de nós, Senhor, que em todos os momentos, em todas as situações, cada filho Teu e cada filha Tua, Senhor, se lembre cada vez mais de Ti, Senhor, e se aproxime de Ti, Senhor, e através da nossa vida, Senhor, nós aprendemos e possamos comunicar aos outros, Senhor, frutos espirituais, Senhor, e graças a Deus, porque de facto aqui nesta igreja, Senhor, Tu tens aqui a manifestar a Tua multiforme graça, Senhor, e tens aqui, Senhor, distribuir os Teus dons segundo os Teus filhos e segundo as Tuas filhas, conforme a tua vontade, Senhor, e ajuda-nos, pois, assim, Senhor, aqui, Senhor, a manifestarmos e a comunicarmos uns aos outros, Senhor, frutos espirituais para a Tua glória, Senhor. E também de igual forma, Senhor, Tu nos tens abençoado aqui, Senhor, com bens materiais, Senhor, e na medida em que Tu nos vais enriquecendo, nos dando cada vez mais bens materiais, Senhor, Tu também possas iluminar as nossas mentes e os nossos corações para termos as consciências que eles vêm de Ti, Senhor, e que é nosso dever, Senhor, porque não são nossos e não vieram de nós mesmos, Senhor, mas vêm de Ti, para que possamos partilhá-los com os outros, Senhor, com aqueles que estão em necessidade, Senhor. Por exemplo, através com essa oferta aos nossos irmãos ali em Angola, Senhor, para a Tua obra missionária, Senhor. E eu peço para que Tu movas aqui as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, e uses da forma que Tu quiseres, como quiseres, Senhor, cada um de nós, Senhor, não somente nas nossas vidas, mas nos nossos bens, Senhor, nos dons que nos tens dado, para que possamos aqui, Senhor, manifestar o bom cheiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos depois aqui esta noite, Senhor, ajuda aqui o Teu povo, Senhor, vem-nos aqui exortar, edificar, confortar, consolar, enfim, Senhor, e se porventura aqui alguma alma tiver que não for Tua, Senhor, Tu possas falar à sua mente e ao seu coração, Senhor, e fazê-la nascer de novo, Senhor, e sentir que de facto sem Ti nada é neste mundo, Senhor, não sabe de onde veio, o que está aqui a fazer, para onde vai, mas em Ti todas essas dúvidas são esclarecidas, Senhor. Não há nenhuma filosofia, Senhor, do mundo, Senhor, nenhum pensamento humano, Senhor, que saiba com razão, Senhor, o motivo destas situações que a alma e o espírito humano que indagam, Senhor, desde sempre, mas que somente são esclarecidas quando entramos em contato contigo e quando Tu nos fazes saber de novo, Senhor, porque somos imagem e semelhança Tua, Senhor, e embora nos estejamos desviados de Ti, Senhor, desde a nossa natureza, desde que nascemos, Senhor, mas por Ti, graças a Ti, o nosso destino e dos que aqui estão, são salvos por Ti, é irmos novamente à casa do Pai, Senhor, somente por Ti e só por Ti, Senhor. Rogamos depois, Senhor, pelos nossos irmãos ali em Angola, Senhor, por esse povo que, Senhor, está ali passando dificuldades, Senhor, mesmo agora ali, Senhor, os nossos irmãos angolanos, e agora o governo angolano pediu ajuda ao FMI, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, para que resolver essas coisas. Sabemos que quem vai mais pagar, Senhor, é o povo, Senhor, mas que essa luta e essa tribulação constitui uma oportunidade, Senhor, para que o povo possa procurar cada vez mais em Ti, obter consolo em Ti, e te procurando e perguntando, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, Tua ajuda. Sabemos que Tu és poderoso para mudar o cativeiro dos povos, o cativeiro das pessoas, e de facto contribuir com todas as coisas que ao presente parecem ser de luta, tribulação e porventura aos nossos olhos de maldição, Tu podes transformar em bem, Senhor, porque ali também temos o exemplo do José no Egito, em que poderíamos dizer que ele estava ali, entre aspas, amaldiçoado por Ti, mas ele tiraste todo o mal e bem, Senhor, e ajuda-nos depois sempre a olhar com os olhos espirituais para a frente, Senhor. Tu possas também tomar conta, Senhor, dos países ditos, entre aspas, do primeiro mundo, Senhor, porque a corrupção graça, Senhor, e 70% da riqueza, segundo se calcula, e calculamos que será mais, Senhor, escapa-se ali, Senhor, para os paraísos fiscais, para não pagar impostos, e de facto aqueles que trabalham, Senhor, do trabalho de terceiros, Senhor, e que são explorados, são esses que têm que pagar os impostos, Senhor, é essa que é a vida custa, e eu quero te rogar, Senhor, porque Tu podes todas as coisas, para que aos poucos vais mudando, Senhor, o curso desta humanidade, para que os governantes deste mundo, Senhor, tenham, assim se pode dizer, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e tenham um pingo de vergonha, Senhor, e se possam de facto ter consciência que de facto alguma coisa tem que ser feita, porque se, como diz o ditado, se os ricos não cuidarem dos pobres, um dia os pobres cuidarão os ricos. Mas que não seja assim, Senhor, que de facto não se transformem estas lutas, Senhor, de classes sociais e de facto de classes económicas num banho de sangue. Tu possas, aos poucos, Senhor, segundo o Teu poder, ir transformando, Senhor, este mundo, não somente em termos materiais, mas acima de tudo Tu possas ir cada vez mais salvando almas para Ti, Senhor, e colocá-las, Senhor, em posições de facto estratégicas, Senhor, para que possam fazer a diferença, porque um só homem que confia em Ti pode mudar a história do mundo e de uma nação. Sabemos isso porque Moisés, Senhor, foi um homem já fraqueza de forças de idade, Senhor, Tu usaste-o com 80 anos, salvo erro, Senhor, ou 40 anos, para regressar ali ao Egito, e pelo poder do Teu Espírito Santo, e somente em Ti, Senhor, Tu mudaste ali a história do Teu povo, tiraste do cativeiro e trouxeste para a terra que Tu tens prometida. Ajuda-nos, depois, cada vez mais, Senhor, a ter os olhos postos em Ti. Sabemos que o nosso destino eterno é Teu, Senhor, e que estaremos em Ti para sempre, e com isso alegramos todos os dias, Senhor, independentemente da nossa condição, da nossa idade, qualquer que ela seja, e nós pedimos, depois, que a Ti, Senhor, que estás à direita do Pai, que intercedas por nós, e venhas agora, Senhor, ministrar a Tua palavra, usando quem Tu quiseres, da forma como quiseres e para a Tua glória, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo,
Tudo pedimos agradecer. Amém. Para a tua glória. Amém. Senhor, queremos levar para ti também o José Luís. Damos-te graças por ele. Damos-te graças porque ele fez boa viagem e guardaste na ida e no regresso. E queremos nesta hora rogar-te que tu faças capitalizar toda aquela experiência por que ele passou, tendo consciência da realidade espiritual diante de ti, que tu faças capitalizar isso na sua experiência própria e também faças capitalizar isso em nós, que ouvimos este testemunho, e que de facto nós possamos ser mais sensibilizados para tudo aquilo que nós ouvimos há pouco, quer o sofrimento de uns, as dificuldades de uns, quer por outro lado as facilidades comparativamente que nós temos e que por vezes não sabemos fazer uso devido, como seria de esperar e que tu esperas, quer no aproveitamento da possibilidade de nos podermos reunir e nos podermos reunir com, como referiu o nosso irmão, com dons que existem e que podem ajudar-nos a crescer, quer por outro lado com a liberdade que temos, com a maior fartura que também temos, que tu faças que todo este testemunho capitalize também na nossa alma e possas tirar dividendos eternos e glória para o teu nome e bênção para muitos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao estudo da Palavra de Deus. Sim, força. Eu este fim de semana estive em Viseu, na casa da nossa irmã Mena, e ela mandou saudações aos irmãos todos. E tivemos depois à noite, fomos hospedados por um casal de crentes também de Viseu, e eles não conhecendo os irmãos, mas a gente falando de vocês também, e eles também mandaram saudações a todos. Outra coisa que queria falar com os irmãos era, temos um motivo de oração pela Daniela, a minha sobrinha, a filha do Sérgio. Ela ontem foi, os irmãos já devem ter apercebido que ela tem um problema de saúde e os médicos não sabiam até a data bem o que era. Ela ontem, ao fim do dia, foram a um médico especialista em Lisboa e o médico diz que o problema dela é que as defesas do corpo estão a atacar o couro cabeludo dela e então olham para aquilo como se fosse um intruso, por uma linguagem mais simples. E então o que é que está a acontecer? O cabelo está-lhe a cair. O médico ontem, ela já fez um tratamento à volta de cortisona no couro cabeludo, porque ela estava a fazer uma medicação de cortisona, tomava, mas o médico aconselhou a fazer um tratamento local e então foi injetado ontem à volta de 50 injeções no couro cabeludo de cortisona para poder combater então esse problema que ela está a ter. Mas vamos orar por ela. O Senhor está-lhe a dar a graça dela, ela está a encarar a situação de uma maneira muito boa, não está... podia estar, né, sendo menina ainda, sendo uma jovem, e o cabelo está-lhe a cair, ela podia estar a entrar numa depressão até, mas não é o caso. E a gente tem tentado animá-la e certamente o Senhor vai cuidar, mas é só para a gente orar por eles. E pelo Sérgio e pela Sandra, oramos também por eles, pelo casal. Só no sentido de ser algum conforto, os irmãos sabem que às mulheres podem cair o cabelo todo, mesmo ficarem carecas e depois nasce novo. Sim, sim. Sim, não, o médico diz que... É uma diferença entre os homens e as mulheres. Sim, o médico diz que, pronto, o cabelo que ela tem terá caído não todo ou não. Sim, não espera primeiro que fique carequinha. Sim. Portanto, se os homens é ficarem carecas é que já não vão ter. Pois, mas não é o caso... E sendo uma jovem ainda possível. Sim, penso que sim. Sim. E se levar-nos para outras grandes considerações entre a diferença entre homens e mulheres, que de facto existem e que alguns querem negar, mas o que eu queria dizer é o seguinte: nada melhor do que o tio orar pela sobrinha, à semelhança do Abraão que orou pelo Ló, por outras razões, mas é sempre bom vermos orar por um sobrinho, e como certamente o Barnabé muitas vezes orou pelo João Marcos, porque ele estava preocupado com ele, e o Senhor ouviu as orações. Tanto de um como do outro. Não sei se já reparaste. O Senhor ouviu as orações tanto de um como do outro. E o Senhor vai cuidar. Força. Senhor, nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças, Senhor. Primeiro queremos te dar graças, Senhor, por aqueles crentes que estão ali em Viseu, Senhor, e que se reúnem em teu nome, Senhor.
Obrigado pela sua sinceridade em querer servir, Pai, e querer ouvir e aprender de Ti, Senhor. Te agradecemos também pela nossa irmã Mena, Senhor. Obrigado pelo trabalho que ela tem feito ali e que a tens usado, Senhor, naquela cadeira, Senhor. Como o nosso irmão Zé Luís dizia, Senhor, às vezes sentimos-nos como vermos, Pai, perante situações, Senhor, de grandeza, por pessoas, Senhor, por filhos teus, Senhor, que tu tens utilizado e que aos nossos olhos, Senhor, humanamente falando, incapacitados, mas que têm feito grandes coisas, Senhor, e obrigado por isso, Senhor. E obrigado, Senhor, porque tu nos dás tudo, Senhor. Temos água para beber, Senhor, temos um interruptor para carregar e termos energia em casa. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Pai, obrigado por tanta coisa que agimos como se fosse um bem adquirido, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor. E te agradecemos pelo nosso irmão estar aqui connosco mais uma vez. Amém. E o teres trazido em bem até aqui, Pai. Certamente, Pai, esta viagem o marcou. E que nos ajudes, Senhor, para que aquilo que nós vivemos, Senhor, possamos tirar lições para a nossa vida, Senhor. E neste momento queremos também pedir, Senhor, e te agradecer, porque sabemos que tu estás a cuidar da Daniela, Senhor. Te agradecer porque tu estás a cuidar do Sérgio e da Sónia, Senhor. Tu sabes todas as coisas, para tudo há um propósito, Senhor. Não sabemos a data nem a partida, Senhor, mas tu sabes tudo. E te agradecemos porque a Daniela tem sido uma menina, Senhor, que tem mostrado força, Senhor, mas continua, Senhor, a ajudá-la, Senhor, e que também possamos ser uma ajuda para eles, Senhor, e que nas nossas orações nos lembremos deles, Senhor. Obrigado mais uma vez por ela, Senhor, que tu cuides agora deste tratamento que ela está a fazer, Senhor, e que o médico se propôs a fazer agora um novo tratamento, deixando por parte do tratamento que ela estava supostamente a fazer, indicado por outra médica, Senhor, mas sabemos que tu estás no cuidado, Senhor. Cuida do Sérgio, Senhor, dá-lhe ânimo, forças, saúde, para poder sustentar a sua família, Senhor. Que possas cuidar da Sónia também, que seja uma verdadeira adjuntora, Senhor, edificadora do seu lar, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui a louvar o teu nome, Pai. Obrigado porque tu és bom, Pai. Em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ora, vamos então para a carta aos Filipenses, no capítulo 4. O nosso estudo hoje tem contornos diferentes e melhores, o que confirma o desejo do apóstolo Paulo em reunirmos para melhor e não para pior. E eu fico contente quando vejo que nos estamos a reunir para melhor. E isso é muito bom e isso é muito reconfortante e que o Senhor de facto nos ajude. Eu peço ao Daniel para vir aqui sentar-se ao meu lado, se faz favor. Não, é para já, é já mesmo, aqui ao meu lado. Se faz favor. Daniel, aqui. O nosso irmão Daniel esteve ausente durante uma eternidade para nós, mas fiquei muito contente porque ele esteve ao pé da esposa e do filho. Aqui, Daniel, se faz favor. Aqui. Aqui assim. Aqui. Estás bem aqui. Ali. Eu porto-me bem na mesma ali atrás. Não, estás bem. Esteve ausente durante 15 dias, para nosso prejuízo, mas para benefício da família, que é muito importante. E como ele dizia-me a mim, por outras palavras, que ainda é mais importante, porque é verdade. Não, é verdade. Não é que o Senhor não seja mais importante para ti, mas entre nós e a família é muito importante. O meu principal ministério é com a minha família. Exatamente, é o que a Bíblia ensina. Mas depois desta longa ausência dele, para nós longa, para ele curta, porque o tempo passa depressa lá, não é? E pronto. Vamos ler Filipenses capítulo 4 e vamos lhe dar a oportunidade de ele poder falar conforme a guia do Senhor. Eu só vou dar um pontapé de saída e depois vamos então remir o tempo. Nós estamos em Filipenses capítulo 4 e eu sugeria que lêssemos do versículo 17 até ao fim e eu vou passar a ler, está bem? E lemos assim. Aliás, eu vou pedir ao Guilherme para vir aqui ler. Pode ser, Guilherme, se faz favor? Chega-te aqui. Guilherme, anda cá. Tem tudo aqui para ti. Olha aqui. Desde o versículo 17 até ao fim. Não procuro dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado,
como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Graças a Deus. Ora bem, apenas para iniciar, e depois eu passo a palavra aqui ao nosso irmão Daniel, eu quero dizer o seguinte. Eu quero que vocês reparem o que temos aqui nos versículos 17 e 18, que é onde nós temos estado. Estamos quase a chegar ao fim da carta. Está-me a custar acabar a carta. Estava tão consolado aqui com esta carta, mas toda a palavra de Deus é uma consolação e por isso a gente vai partir para outra carta. Temos que pensar noutra carta, noutro livro para estudarmos. E até agradeço que vocês orem sobre esse assunto para que o Senhor nos dirija de acordo com a sua vontade. Mas no versículo 17 que eu passo a ler e 18 lemos assim: não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Uma coisa muito importante. O que é que eu procuro? O que é que eu procuro? O que é que eu busco? Esta é uma boa questão que todos nós devemos colocar a nós próprios. O que é que eu busco? O que é que eu procuro? O que é que... eu ando atrás de quê? De que é que eu ando atrás? No fundo é isso. O que é que eu persigo? O que é que enche a minha mente? E eu se estiver obcecado, entre aspas, por uma coisa qualquer, aquilo ocupa-me a mente. Quando eu busco qualquer coisa, isso ocupa-me a mente. Eu vou-vos dar um exemplo. E vocês imaginem, eu lá na Marinha, como vocês sabem, nós temos um serviço que é muito importante, um serviço público, que é o serviço de busca e salvamento, que os ingleses chamam de Search and Rescue, que é busca e salvamento marítimo. Também existe busca e salvamento terrestre, mas no nosso caso é busca e salvamento marítimo. E quando há um naufrágio, quando há alguém que cai à água ou se afoga ou é levado pela corrente, e é preciso buscar, é preciso ir buscar quem anda lá perdido e quem está lá e ninguém sabe onde é que está, fazer a busca e o salvamento, infelizmente em muitos casos não é possível fazer salvamento, mas faz-se muita busca, a busca faz-se muita, e eu quero vos dizer que quem está empenhado numa busca, o mundo parou. Para essa pessoa o mundo parou. O pensamento, a concentração, a energia, a atenção, tudo gira em busca daquilo. E nós temos aqui um grande problema. É que nós estamos a gastar energia, atenção, esforço, etc., em coisas que buscamos, que deixai-me dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Buscamos coisas que não vale a pena. Há pouco ouvimos, o nosso irmão José Luís, indiretamente era perceptível, que aqui o Ocidente, o chamado Primeiro Mundo, que se calhar é o último mundo, é o mais necessitado, é o mais carente. Sabem que as pessoas que têm mais são as que mais precisam. Não sei se vocês cá nunca perceberam isso. Mas um dia talvez não venham a perceber. De facto, as pessoas buscam não sei o quê, que eu não ia buscar. Mas eu gosto do apóstolo. Ele não andava à procura de dinheiro. A energia, a atenção, o pensamento, a ocupação dele era só com o benefício dos crentes, neste caso. Era o que ele tinha ali na cabeça dele. E toda a energia dele, todo o esforço dele, toda a atenção dele, os momentos que ele tinha lá na prisão, a pena dele, o papel, os papiros, as peles onde ele escrevia, as orações que ele tinha, as visitas que ele recebia, as mensagens que ele mandava, estava tudo concentrado naquilo que ele buscava. Isto é muito importante, é muito importante. E cada um de nós tem que perguntar assim, o que é que eu busco? A minha vida vive em função de quê? Porque assim, quem busca, a vida vive em função do que busca.
E eu peguei no exemplo da busca e salvamento para vos dar a ideia de que quem está numa ação de busca, o mundo à volta parou tudo. A concentração é toda só naquilo. De dia e de noite. E a pessoa até quando vai dormir, até se dorme, que às vezes nem dorme, até sonha com aquilo. Assim deve ser a vida do cristão. Temos um exemplo tão fantástico, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz a Bíblia, veio buscar e salvar, busca e salvamento. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio numa ação de busca e salvamento. Olhem para a vida dele. Onde é que estava a energia dele? Onde é que estava a atenção dele? Todos os recursos dele, tudo o que ele fazia, tudo o que ele pensava, tudo o que ele vivia. Onde é que estava concentrado? Assim era Paulo. E eu, quando ele diz no versículo 18, bastante tenho recebido. Vocês pensam o que é? Eu acho que no último estudo nós fizemos alguma referência a isto. Alguém ao ler isto talvez pensasse assim, a grande oferta que mandaram aos filipenses. E eu já tentei demonstrar, não tenho provas cabais, mas já tentei mostrar facilmente para nós podermos perceber que a oferta dos filipenses nunca podia ser muito grande porque eles eram muito pobres. E quem é muito pobre, por muito esforço que tenha, nunca pode dar uma grande oferta. Será? É de facto, como eu estava a dizer. Só que nós às vezes não percebemos que a maior oferta pode ser a mais pequena. Aquela mulher viúva tinha 2 moedas que não valiam nada. Era tipo ter 2 cêntimos no bolso. 2 moedas castanhas pequeninas que não valem nada. 2 cêntimos. Comparativamente o que ela tinha era 2 cêntimos. Se aquela mulher, e eu gosto do Senhor ter registrado que ela tinha 2 cêntimos, porque se ela tinha 2 cêntimos, 2 pequenas moedas, cêntimos é uma forma de falar, para compararmos, se ela tinha 2 pequeníssimas moedas, se ela desse uma, ela já estava a dar mais do que todo mundo, porque ela estava a dar 50% do que tinha. Mas a Bíblia diz que ela deu tudo. Deu as 2 moedas. Ela podia ter dado uma e ficar com a outra. E por isso eu creio que quando o apóstolo diz assim, bastante recebi muito. Ele deve ter recebido tanto quanto recebeu a caixa das esmolas do templo quando aquela mulher lançou lá aquelas moedas. E ele deve ter recebido tanto quanto o tesouro do templo recebeu daquela mulher, que foi nada. Mas aos olhos de Deus foi muito. Como foi muito o que os filipenses fizeram pelo apóstolo Paulo, com o sacrifício que eles fizeram, do pouco que deram, que era tanto, no significado, que era tanto, na intenção, que era tanto, no propósito, que era tanto, no valor. Bastante tenho recebido e tenho abundância. E deixei-me dizer que a abundância que Paulo tinha não era um livro de cheques, não era uma caixa de ouro, não eram as ofertas que os crentes filipenses lhe tinham mandado, mas ele estava cheio. E eu pergunto-me, o que é que nos enche? O que é que nos enche de facto? O que é que eu busco? Eu quero vos dizer uma coisa. Nós só podemos estar cheios do que buscamos. Porque ninguém pensa que vai ter aquilo que não busca. E nós temos que pensar seriamente o que é que andamos a buscar. E portanto, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. E alguém pensava assim, pá, foi a quantidade que deu. Não, não foi. Ele ficou cheio de gozo. Ele ficou cheio. Ele estava tão cheio que nem se podia conter de satisfeito que estava. Pelo grande, altíssimo significado daquela oferta. Daquela viagem tão longa para trazer uma oferta tão pequena. Que tinha um significado tão grande. De gente extremamente pobre. Não era uma oferta de um multimilionário. Ou de um conjunto de multimilionários. Era uma oferta de gente extremamente pobre. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. O que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício aprazível e agradável a Deus. Aquela oferta, como é que Paulo podia ficar indiferente a algo que para Deus era o máximo?
Deus estava agradado. E aí surge uma outra pergunta. Aquilo que me agrada a mim é o que agrada a Deus? Esta é uma boa pergunta para nós respondermos. Daniel, foi o começo. Força, que Deus te abençoe. Sobre esta questão do que Paulo procurava, daquilo que Paulo buscava, ele não procurava, não buscava, não era esse o desejo dele uma dádiva, nunca vemos a pedir. Vemos sim a acusar, a dizer: fizestes bem em participar da minha aflição, mas ele de facto não me buscava isto. Eu, da última vez que aqui estive, falei do exemplo de Naamã. Esse sim buscava presentes que nem sequer lhe diziam. O Geazi é que buscava. Sim, o Geazi. O Geazi que andava com Naamã, que estava no tempo de Naamã. Não foi só apenas para... Não, exatamente. O Geazi aproveitou-se para buscar presentes que não lhe dizia, de Naamã, que não lhe diziam respeito, que não era ele que os merecia, se é que alguém os merecia. Infelizmente, há alguns a procurar dádivas para si que não lhes dizem respeito. Hoje em dia não faz sentido alguém dizer, como muitos gostam de dizer, e gostam muito dessas passagens, desfasadas do tempo em que nós estamos a viver, trazer os dízimos à casa do Senhor. Quando isso não tem base bíblica absolutamente nenhuma para os dias de hoje. Mas muitos buscam erradamente e fazem como fez o Geazi, que mentem descaradamente e sem pudor algum, aproveitando-se da boa fé e da bondade e de uma certa ingenuidade de quem os ouve. Mas sobre esta expressão de buscar, quando eu ouvi o estudo da semana passada sobre o desafio, por assim dizer, que o Carlos fez desta questão de buscar, eu lembrei-me logo de uma passagem que está nesta mesma epístola, em Filipenses 2, 21. Podemos ler o versículo 20 para ver que havia poucos, e há poucos, como o apóstolo Paulo. A maior parte não tem esta mentalidade do apóstolo Paulo. Mas havia outro que tinha, que era Timóteo. Ele fala de Timóteo no versículo 19 e diz: porque não tenho ninguém de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. É assim que diz aí? Sinceramente, naturalmente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Infelizmente é o que muitos buscam o que é seu, buscam principalmente em termos materiais, buscam ter uma vida melhor do ponto de vista material, buscam ter uma vida melhor do ponto de vista até de saúde, que é legítimo. Atenção, não estou a dizer que estas coisas são erradas, mas não são, não podem, não devem ser a prioridade. E muitas pessoas, mesmo crentes, fazem da sua prioridade o terem aquelas 3 coisas que todos buscam: amor, saúde, dinheiro. É o que toda a gente busca. E não deve ser esse o nosso alvo, o nosso objetivo primário, porque tudo isso são coisas que podem servir para servirmos a Deus, mas não deve ser esse o nosso objetivo. Se o Senhor nos der essa bênção, que por vezes não é uma bênção, não é? Por vezes ter saúde não é uma bênção. Como é que eu ia te explicar isso? Eu ouvi isso porque o Carlos falou sobre essa questão no Congresso da Páscoa. Por vezes... Arrisco-me a dizer... Exatamente, como o Spurgeon dizia, exatamente. Arrisco-me a dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós é saúde, com exceção da enfermidade. Esta muitas vezes tem sido muito mais útil aos santos do que a saúde. Exatamente. Por vezes, aquilo que nós pensamos que é bom, quando eu tiver saúde, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma vida familiar, estabilidade emocional e amorosa, aí é que eu vou servir ao Senhor. Se calhar não vai ser assim. E nós buscarmos em primeiro lugar essas coisas, vamos ter sérias dificuldades em servir verdadeiramente ao Senhor. Eu gosto também daquela passagem, apesar
devemos fazer as devidas distâncias, porque não estamos a falar do programa do reino, gosto muito de aplicar, dentro do que é possível, a Mateus 6,33, creio eu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, lá está, ou estas coisas, é o que diz respeito ao reino, vos serão acrescentadas. Porque, eu costumo dizer isto até aos jovens, quando o que eles buscam é uma jovem. Os jovens, rapazes e vice-versa, buscam uma jovem. Muitas vezes é o que eles buscam. Vice-versa, convém salvaguardar, elas buscam um jovem. Convém. Infelizmente o inimigo ataca com depravações que nós... Não era preciso antigamente dizer isso, Exato. mas hoje tem que se dizer Hoje tem-se dizer. Então, buscam. E infelizmente é o que eles buscam em primeiro lugar. Mas se eles buscarem primeiro as coisas que são do alto, o apóstolo Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Mas muitos buscam o que é acessório. Buscam, neste caso, buscam uma jovem que por vezes desviam a sua atenção, desviam buscar as coisas que são de Jesus Cristo. Primeiro deve ser este o nosso alvo, deve ser este o nosso foco, buscar o que é de Cristo Jesus e não o que é nosso. Assim, por exemplo, Demas, que é uma pessoa de quem a Bíblia não nos fala particularmente, de uma forma muito abonatória, principalmente da última epístola de Paulo, Demas me desamparou, diz o apóstolo Paulo, amando o presente século. Não é que ele tenha ido necessariamente para uma vida mundana, de pecado. Mas que ele foi tratar dos seus negócios, dos seus afazeres, da sua vida, da sua profissão. Atenção, não era... Se calhar o que ele foi fazer não era necessariamente pecado. Mas desviou-se do principal objetivo que devia ser da sua vida, que era o de ser um cooperador, que tinha sido um cooperador do apóstolo Paulo. Então ele buscou, não como Timóteo, ele buscou o que é seu e não as coisas que são de Jesus Cristo. Cada um de nós deve pensar o que é que busca, o que é que anda à procura, qual é o seu foco, porque podemos andar a buscar as coisas erradas. E havia alguém que buscava uma coisa muito, muito errada. Judas, lê-se várias... Quase sempre que se aparece Judas nas epístolas, nos evangelhos, é a dizer que ele buscava ocasião oportuna para entregar o Senhor. Buscava, ou seja, era uma ânsia que ele tinha. Era o foco dele. Ele, se calhar, a partir de certa altura, lemos em Mateus 26:16, que ele... onde é que diz? Que ele, a partir daquele momento, Mateus 26:16, a partir daquele momento ele procurava oportunidade para o trair ao Senhor. Ele vivia de manhã à noite sempre a pensar como é que eu vou fazer isto. Como aquelas pessoas de que Provérbios fala de que maquinam o mal. Estão até a dormir, estão a pensar como é que vão fazer mal. E Judas estava sempre à procura, buscava. É isto que ele buscava. E nós? Podemos não estar a buscar uma coisa tão má, tão perversa como o que Judas queria fazer. Podemos até estar a buscar coisas... É legítimo. É assim, eu não vou dizer agora, esqueçam lá os vossos trabalhos, esqueçam lá os vossos estudos, vão servir ao Senhor a tempo inteiro, não estou a dizer isso. Mas é uma questão do nosso foco. Onde é que nós estamos? Onde é que estamos a concentrar os nossos esforços? É para quê? Estou a trabalhar para quê? Só para ganhar dinheiro? Ou estou a trabalhar para honrar ao meu Senhor enquanto trabalho e para trazer o sustento para o meu lar? Mas qual é o meu foco? É só mais dinheiro para comprar uma casa, para arranjar uma casa melhor, para arranjar um carro melhor? Estou a estudar para quê? Para ter um trabalho melhor só? Ou quero servir a Deus naquilo que estou a fazer? É tudo uma questão de prioridades e fiquemos com estas lições desta passagem de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas que são do alto, em Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pondo o vosso afeto nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Porque tudo isto vai ficar por aqui. O nosso investimento, lá está, tem de ser no que é lá do alto, nas coisas que são de Cristo Jesus. Mas infelizmente, qual é a constatação de Paulo quando escreveu aos Filipenses? É que há muitos a fazer isto como ele. Eu se calhar conta 2. Não tem ninguém de igual sentimento como Timóteo, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Graças a Deus nós não podemos perder tempo. Eu só queria aproveitar só para dizer o seguinte, depois de ouvirmos isto que nós acabamos de ouvir, dizer o seguinte. Nós na vida cristã damos muito trabalho ao Senhor. E Ele tem um trabalho, a nossa alma dá-lhe muito trabalho. Deu-lhe muito trabalho para nos salvar e continuamos a dar-lhe muito trabalho para que percebamos aquilo que é viver para Ele e com Ele. E damos muito trabalho porque nós não apreendemos facilmente. Isto é um processo que será diferente na experiência de todos nós, mas não é um processo imediato. Eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer. O que quero dizer que nós, para chegarmos lá àquela compreensão mesmo, nós temos que crescer, nós temos que nos chegar à frente. Sabem, eu ainda hoje escrevi alguma coisa pouca sobre Lamentações. Foi o próprio Senhor, está escrito nos Evangelhos, não é? Que abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Portanto, é o Senhor que abre. Tu estás a tocar exatamente onde eu quero tocar. Porque ainda hoje, quando eu escrevi sobre Lamentações de Jeremias, e já vou em Lamentações de Jeremias, pela graça de Deus, nós lemos assim no capítulo 2 e no versículo 9, eu cito, ele diz assim: as suas portas caíram por terra, e ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os meus profetas acham visão alguma do Senhor. E eu escrevi só sobre esta parte final que diz assim: não há lei alguma e os meus profetas não acham visão alguma. Quando nós estamos divorciados da palavra de Deus, deixamos de ter visão na Bíblia, quer dizer compreensão. Nós, quando estamos divorciados da palavra de Deus, nós deixamos de ter entendimento. Porque o entendimento advém-nos da palavra de Deus. Aliás, o entendimento para a salvação tivemos que o alcançar na própria palavra de Deus. Porque nenhum de nós ganharia entendimento para ser salvo se não fosse o Senhor, na sua palavra, a dizer-nos como é que somos salvos. Mas isto é apenas o processo, é apenas o início de um grande processo. Porque a salvação não é o fim, a salvação é o princípio de uma aventura. E de uma coisa fantástica, de uma vida fantástica, que é, eu agora estou salvo e eu tenho que entender que para eu entender, eu estava-vos a dizer há bocado que a alguns custa entender e é um processo, isto é progressivo e não é imediato e demora seu tempo, este entendimento advém-nos do conhecimento da palavra de Deus. Assim como tivemos que ter entendimento para sermos salvos, advindo da palavra de Deus, nós temos que perceber que agora iniciamos um processo que é longo e que precisamos de crescer no entendimento, não agora para ser salvos, mas para sermos santos e para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, e que esse entendimento advém-nos do conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente pergunta: como é que estou eu em termos de minha relação com a Bíblia? A minha relação com a Bíblia é só no culto?
É quando eu chego ao culto, é que a minha Bíblia finalmente vai se abrir. Cheguei cá, eles estão a dizer para abrir a Bíblia em tal lado e a gente vai abrir. A minha relação com a Bíblia é só quando a gente chega ao culto, que a gente abre a Bíblia. Amanhã, não há culto. Nós amanhã vamos ler a Bíblia? Nós precisamos de perceber, se ainda não percebemos isso, nós precisamos de perceber que a nossa relação com a Palavra de Deus deve ser diária. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, quando orardes, orai, e aquilo tem muito que se lhe diga, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão não é o pão de cada semana, não é o pão de cada domingo, não é o pão de cada quarta-feira, não é o pão de cada mês, nem de cada ano, é o pão de cada dia. Nós precisamos de pão diariamente. Por isso eu gosto muito daquele termo que foi dado às meditações diárias, chamado nosso pão diário. É muito a propósito. Do pão à palavra, que é aquele ministério que nós temos aí para ajudar as pessoas em dificuldades, do pão à palavra, e o A está com 2 As, portanto há o A com acento grave e há o A com o H e o acento agudo no A, do pão dos 2 As, do pão físico à palavra, do pão à palavra, e há do verbo haver, há a palavra. Quando a gente vai lá com o pão, aquilo há a palavra, para falar a palavra às pessoas que recebem o pão. Nós precisamos de perceber, e isto entronca no que o José Luís estava a dizer no princípio, que nós não sabemos tirar partido do que temos. Há pessoas no mundo, neste momento, que não têm uma folha da Bíblia, sabiam? Crentes. Não têm uma folha da Bíblia, uma folha. Não tem. Eu há uns tempos atrás, vocês devem se recordar, eu falei aqui, isto é apenas uma gota no oceano, falei aqui de uma rapariga iraniana que foi presa, esteve enclausurada numa prisão, fechada, isolada, e ela escrevia daquilo que se lembrava nas paredes da prisão, versículos da Bíblia. Ela não tinha uma folha da Bíblia. Há muita gente no mundo que não tem uma folha da Bíblia. Nós temos várias Bíblias. O Cristóvão Pedro, lá de Angola, há dias disse-nos, nós precisamos de Bíblias, as pessoas querem Bíblias. A vida está muito cara cá em Angola e é muito difícil comprar Bíblias. Mas depois eu achei interessante porque ele disse assim, mas não precisam mandar Bíblias novas. Há crentes aí que têm mais do que uma Bíblia lá em casa. Mandem uma Bíblia dessas usada, que aqui é ouro. E nós, tanta Bíblia, tanta palavra, tanta coisa. E eu pergunto, nem lemos a Bíblia? Passam-se horas e dias que não lemos a Bíblia. Somos analfabetos bíblicos. Porque não conhecemos a palavra de Deus. E aquilo que o José Luís falou há bocado, lá daquele analfabetismo bíblico, falta de profundidade, pode ter várias explicações que não as nossas, que a nossa é mais grave. Nós temos muito analfabetismo bíblico cá, no chamado primeiro mundo. É só ir aí a muitos chamados crentes e fazer-lhes assim umas perguntas básicas. E ainda hoje escrevi acerca disso, quando falava disto, porque o problema da falta de visão é por falta da palavra, a falta da visão, a falta do entendimento. Nós temos falta de entendimento por falta de palavra, e quando nós não temos palavra, deixamos de ter entendimento. Nós, para termos entendimento sobre tudo, até percebermos porque é que... Eu hoje vinha em Lisboa, eu hoje vinha do serviço, saí lá da Marinha, vinha no serviço com um colega meu, mas ele nem percebeu o que eu disse. Mas eu desabafei com ele. Mas eu sabia que você estava a ouvir, é que me interessava, mas lhe expliquei, porque também ele não me ia perceber. Nós vínhamos e estava muita gente ali na Marginal, junto à água, estava um dia soalheiro, um dia bonito, cheio de sol, e estava ali muita gente, e depois aquelas pessoas gostam muito de ir para ali. Há muitos turistas, mas muitos são turistas, a maior parte, ali e tal. E eu por acaso vinha um indivíduo que tinha mesmo ar de turista, e o indivíduo vinha à minha frente, eu ia passar ali no meio daquela gente toda, muitos estavam ali parados, uns estavam até na areia, outros estavam ali no muro sentados, outros estavam a caminhar, e veio um indivíduo que vinha com um semblante turista, vinha com um semblante assim, mas que imagem de pessoa mais infeliz do mundo, ainda me querem vir dizer para eu ir viajar para ser feliz. Eu sou feliz vindo do trabalho, eu estou todo contente, venho aqui todo satisfeito. E eu olhava para aquela gente toda, são tantos infelizes aqui à minha volta. Estou a falar a sério, não estou a exagerar. Quem é que vai ter o entendimento de perceber que para ser feliz pode estar numa cela fechado, sem luz, sem Bíblia?
como aquela iraniana. Tomara nós termos a força e energia dela. O testemunho dela até foi registado no site da igreja. Nós ainda não percebemos o que é que faz uma pessoa feliz. E eu quero dar aqui um conselho aos mais novos. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, mas isso não interessa. Os dias difíceis... Olha, basta estar neste mundo para estarmos em dias difíceis. Não é por estes dias serem difíceis que estamos em dias difíceis. Porque difícil foi sempre. Vocês vão falar com o Abel a ver se aquilo não foi difícil. E o homem estava no princípio. Foi muito difícil. Ele foi morto pelo irmão. Chega a começar pelo princípio? Querem que continue com a história? Foi sempre difícil. José no Egito foi difícil. Foi difícil para todos. Foi difícil para o povo de Israel quando os filisteus os assombravam e não havia ninguém que pudesse lá ir. E o David tomou a coragem e foi lá. David foi lá. Mas não foi fácil. E com isto já me estou a esquecer do que é que ia dizer. Mas eu ia dizer uma coisa importante. O que eu quero dizer é o que é que nós temos que perceber. Ia dar o recado aos jovens. E o recado é este. Vivemos dias difíceis. Eu sei. E nunca foi tão difícil como para os jovens. Não há perspectiva de futuro, não há perspectiva de trabalho, não há perspectiva de nada. Alguns nem podem casar, porque nem têm casa para casar, e não têm condições para casar, e não têm ordenado para casar, e não há trabalho, e cada vez vemos mais filhos com mais anos em casa dos pais. E às tantas eu vejo jovens preocupados com o casamento. Como é que eu vou casar? E vejo jovens preocupados com o trabalho. O que é que eu vou fazer? E não há trabalho, e não há casamento, e não há nada. Sabem de uma coisa? Querem um conselho? Lê a Bíblia. E estudai a Bíblia. Não é só ler. O entendimento vem do ler e do estudar. Eu sei que estar a dizer assim a alguém... Pai, alguns até me dizem assim, mas eu leio e não percebo, não me diz nada. Ai, que tanto trabalho que tem que ser feito nessas almas. Nós damos tanto trabalho ao Senhor. Mas vocês pensam que eu sou melhor que vocês? Sou da mesma massa. Eu estou como o José Luís. Eu de todos se calhar sou o menos instruído. Agora estou a exagerar um bocado. Mas deixai-me dizer. Epá, eu se calhar sou o mais burro. Isto não é preciso ser inteligente para chegar lá. Não é pela inteligência. Isto não é pela inteligência humana, não se chega lá. O que eu quero dizer-vos é o seguinte. Vocês deixem de colocar como prioridade procurar trabalho. Deixem de colocar como prioridade procurar mulher ou marido. Eu não sei qual é o problema dos outros. Aqui vários, não é? É isto que eu citei, mas há outros que há outras coisas. Epá, coloquem como prioridade buscar o Senhor. Coloquem como prioridade ler a Bíblia todos os dias. Coloquem como prioridade estudar a palavra de Deus a sério. Coloquem isso como prioridade. E vocês vão passar a estar como prioridade na agenda do Senhor. E aquilo que vocês se esforçam por conseguir e não conseguem, vocês vão conseguir sem se terem esforçado. Porque quem vai trabalhar... Há um versículo na Bíblia que é muito claro. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Eu prefiro ser o Senhor a trabalhar para mim do que ser eu a trabalhar... eu trabalho e aquilo não dá nada, não é? Como há casamento que estão sempre a trabalhar, trabalham muito e chegam ao fim do mês e aquilo é sempre aquela miséria. Aquela miséria. Isto é bom, é um indivíduo. Não trabalhar nada e aquilo chega ao fim do mês e pumba. Está ali uma... Não estou a advogar a mandrionice. O que eu estou a dizer é espera no Senhor. E como é que nós esperamos no Senhor? Aprendam aqui. Se vocês não lerem, nunca vão saber. Se vocês não lerem a vida de José, se não lerem a vida de Jeremias, se não lerem a vida dos profetas, se não lerem a vida dos homens de Deus como Paulo e Pedro e outros, e João, se vocês forem ignorantes acerca do que aqui está, vocês nunca terão entendimento. Porque vocês vão chegar a uma certa altura e dizer, calma lá, epá, isso se calhar também pode acontecer comigo. Se calhar o Senhor também pode fazer aqui qualquer coisa. Porquê é que o Senhor não pode fazer comigo? Porquê é que o Senhor não me pode usar? Porquê é que o Senhor não pode fazer? Crescei no entendimento. Mas o entendimento vem da Bíblia. Agora, se vocês não leem a Bíblia, se não estudam a Bíblia, não sei o quê, depois querem milagres.
Olha, vão lá esforçar-se, esforcem-se lá. Esforcem-se totalmente. Não vão ter a lado nenhum. Depois estão os infelizes. Ainda agora há dias, não sei quem é que foi que me disse. Ainda agora há dias, quem é que foi que me disse? Já não sei quem foi que me disse, mas foi há dias. Houve alguém que me disse assim: não sei quem, fulano casou-se com não sei quem e não sei o que mais e já estão divorciados. E aquilo durou meses. E já estão divorciados. Podemos falar de muita gente que ganha muito dinheiro aí. Trabalhos, não sei, ganham muito dinheiro. Aquelas almas dá dó. Dá dó. São escravos. Escravos até Deus próprios. Quão bem-aventurado é aquele que pode dizer como Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. Benditos escravos estes. Sendo escravos somos livres. E os livres são autênticos escravos. Que Deus nos ajude.